Boa noite, meu querido Mário, meu irmãozinho. Boa noite, Lúcia. Boa noite, RC Mel. Boa noite, Jana. Boa noite, Bulia. Que Deus abençoe o coração de vocês. Que tenhamos a oportunidade de aproveitar bastante esse momento de estudo. Nós vamos ler o trecho do Evangelho e eu convido a vocês, o capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. O item é o 12, a fé divina e a fé humana. Nós vamos ler o penúltimo e o último parágrafos, que diz assim: o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificados de milagres. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Um espírito protetor, Paris, 1863. Agora nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que nos abençoe. Boa noite, Didima, um beijo no seu coração. Vou convidar a todos vocês para que juntos possamos estar elevando os nossos pensamentos, agradecendo a Deus por essa oportunidade. E vamos dizer assim: obrigada, Mestre Jesus. Obrigada, queridos amigos espirituais. É uma oportunidade, Senhor, muito especial em nossas vidas, onde estamos tendo a bênção da reflexão deste livro tão lindo, tão nobre, tão profundo de entendimento como o Memórias de um Suicida. São situações para nossa reflexão e para desenvolvimento de nossa sensibilidade, porque estamos aqui procurando compreender a dor do outro e pedindo a Deus que abençoe a esses companheiros que vivenciaram essas dificuldades, que Deus tenha a misericórdia de todos eles, de todos esses que vivenciam essa experiência tão difícil que é a do suicídio. Neste momento, estudando esse livro, estamos aprendendo a desenvolver em nós a sensibilidade, a solidariedade por esses corações sofridos, pedindo a nossa Mãe Maria de Nazaré que ampare a todos eles nessas regiões de auxílio, e que nós que aqui estamos vibrando, refletindo sobre esses ensinamentos, possamos estar sempre pedindo a esse Pai amoroso que desperte em nós a condição de valorizar a vida e buscar a cada dia um dia melhor. E que todos os corações que aqui se encontram nesta sala, neste dia, e aqueles que aqui virão, possam aproveitar de forma bem especial a bênção dos esclarecimentos que serão trazidos pelo nosso companheiro Mário na noite de hoje. E assim, que seja em teu nome, Mestre Jesus, que pedimos que nos abençoe a todos, e que nossa querida Dona Ivone e que os demais companheiros da espiritualidade, nosso Caibachuca e os demais irmãos generosos que estão nos dando a possibilidade de aqui estarmos reunidos, recebam o nosso agradecimento sincero, e que Deus os abençoe e que abençoe a todos nós nesta noite, e que possamos, ora, iniciarmos o nosso estudo de forma muito especial nesta noite. Boa noite, Metanoia. Seja bem-vinda à nossa sala e que Deus abençoe o coração de todos vocês. Acanda, minha linda, estou passando para você. Fica com Deus. Beijo para todos. Aproveitem bastante esse momento. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa noite. Como é que tá o som? Tá bom, tá bom.
Tá bom aí, né? Então vamos... Tá bom. Página 42 no meu. A Maninha já colocou aí o trecho. Vamos começar. A caminhada foi longa. Frio cortante enregelava-nos. Misturei minhas lágrimas e meus brados de dor e desespero ao coro horripilante e participei da atroz sinfonia de blasfêmias e lamentações. Pressentimos que bem seguros estávamos, que jamais poderíamos escapar. Tocados vagarosamente, sem que um único monossílabo lograsse nos arrancar aos nossos condutores, começamos finalmente a caminhar penosamente por um vale profundo, onde nos vimos obrigados a enfileirar-nos de 2 a 2, enquanto faziam idêntica manobra os nossos vigilantes. Página 42 na minha edição. Cavernas surgiram de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas abruptas e sombrias e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. O que era certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela a habitação exata da desgraça. Não se distinguiria terreno, senão pedras, lamaçais ou pântanos, sombras, aguaceiros. Sob os ardores da febre excitante da minha desgraça, cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Internavam-nos cada vez mais naquele abismo. Seguíamos. E, finalmente, no centro de grande praça encharcada com um pântano, os cavaleiros fizeram alto. Com elas, estacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos a fim de retirar-se. Passando para você, Mário. Boa noite a todos, som tá ok? Ok, então vamos lá. Nós vemos que Camilo, neste momento, deixa de ser apenas um suicida, isolado, para ser mais um na multidão de suicidas. A afinidade, a similitude da desgraça vivenciada faz com que eles fiquem, naquele momento, muito parecidos. Aquele mesmo coro de blasfêmias que ele ouvia de longe, agora estava ali. Ele fazendo parte daquele mesmo coro. Boa noite, Didima. Então, eles estavam sendo agora levados pelos condutores para um vale profundo. Dona Ivone mesmo dizia que não sabia se esse vale era na terra ou fora dela.
mas ela tinha quase certeza de ser na Terra mesmo. E uma vez, o médium Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier, disse para ela que ali, aquele vale, era um vulcão extinto. Vulcão extinto. Por isso que eles desciam. Né? O vulcão, a gente sabe que se entrar pelo buraco do vulcão, você vai encontrar várias cavernas, várias passagens. E do jeito que eles estavam, não conseguiria sair. Por isso que ele diz aqui, cavernas surgiram de um lado e outro das ruas, que se diriam antes estreitas gargantas entre montanhas, abruptas e sombrias, e todas numeradas. Tratava-se certamente de uma estranha povoação, uma cidade em que as habitações seriam cavernas, dada a miséria de seus habitantes, os quais não possuiriam cabedais suficientes para torná-las agradáveis e facilmente habitáveis. Vocês lembram lá do Livro dos Espíritos? Das penas e gozos futuros? Que os Espíritos dizem para Kardec que não há lugares circunscritos para a felicidade ou infelicidade. E pensamos nós, mas como não? Nós não estamos vendo o Vale do Suicida? Não estamos vendo umbral? Não seria um lugar circunscrito? Não é um lugar circunscrito como inferno ou céu. Que o local é que faria as pessoas felizes ou infelizes. Entendeu isso, sobrinha? Não é o local que faz ela infeliz ou feliz, igual o inferno e o céu. Vai para o céu e goza as delícias. Vai para o inferno e sofre horror, porque ali é um lugar de horror, de sofrimento. Desfez a polêmica, sobrinha? Então não é o local. Se pegar eles, colocar em qualquer outro local, eles continuarão sofridos. Nós vemos lá mesmo no Hospital Maria de Nazaré, vocês vão ver isso. Com todo o equilíbrio que tem lá, tem lugares lá onde estão internados alguns espíritos que são verdadeiros manicômios. Tal o grau de sofrimento que eles vivenciam. Isso, Luzia. Isso mesmo, Luiz Celde. Sofrimento está na alma.
Não é um lugar circunscrito. Diferente lá do céu e do inferno. Que a gente imagina o quê? Sofri muito aqui na terra, ou espero a graça divina para ir para o céu, estar ao lado, estar aos pés de Deus, ao lado dos anjos, ou descansando, e acaba o sofrimento. O lugar é que daria a felicidade. Eu estava conversando com a menina que é protestante e ela dizia para mim: quando eu morrer, você salva por Jesus, ficar lá com os anjos, cantando louvores para Deus. Aí eu até brinquei: você acha que Deus não vai se cansar, não? 1 ano, 2 anos, 100 anos, 300 anos, milhares de anos, toda a eternidade vocês cantando louvores. Não é mais fácil trabalhar, não, em favor dos outros? Olha que a hipótese espírita é mais razoável, hein? A gente continua trabalhando. Então é por isso que eles estavam ali, nessa região de caverna. O certo, porém, é que tudo ali estava por fazer, e que seria bem aquela habitação exata da desgraça. Por mais bonito que fosse o louvor, né? Né, Luicelde? Por mais bonito que fosse o louvor, então ali era a habitação exata da desgraça. Desgraça quer dizer, não tem nenhuma graça. Desfavorecida da graça de Deus. Acho que a Luísa vai ter que desinstalar o Paltalk com o desinstalador e instalar de novo. E ele diz ali: não se distinguiria terreno, senão pedra, lamaçais, pântanos, sombra, aguaceiro, sob os ardores da febre excitante da minha desgraça. Cheguei a pensar que se tal região não fosse um pequeno recôncavo da lua, existiriam por lá certamente locais muito semelhantes. Dona Ivone dizia que o cheiro dali era aquele cheiro de enxofre. Daí as pessoas pensarem, né, na tradição católica, que o demônio cheira a enxofre. Porque são aqueles vapores quentes, né? Imagina,
E eles iam descendo, internando-se cada vez mais naquele abismo. Seguíamos, e finalmente no centro da grande praça, encharcada com um pântano. Lembra? Imagina, que lugar horrível, né? Os cavaleiros fizeram alto, com ela destacou a multidão. Em meio do silêncio que repentinamente se estabeleceu, viu-se que a soldadesca voltava sobre os próprios passos, a fim de retirar-se. Retiraram-se da mesma maneira. Ok, Fernandes. Da mesma maneira que eles entraram mudos, os soldados, saíram calados. Adiantava eles falarem alguma coisa? Dá a impressão que é frieza, né? Mas adiantaria falar alguma coisa? Convencê-los de alguma coisa? Tentar equilibrá-los nesse momento? Não. E qual era o papel dos soldados? Somente escoltá-los até lá. A gente às vezes se mete no trabalho do outro, né? Se a gente está dando passe de cura, quer receitar para o outro. Ou quer transmitir o que viu através da vidência. Os soldados pegaram eles na rua. Lá na frente a gente vai ver de onde veio a soldadesca. Essa milícia. Apenas sabemos, até agora no livro, que eles vieram com o objetivo de pegarem-nos e levá-los até esse local do vale. Aí eles não podiam falar nada. Não tinha porquê. É igual Jesus diante de Pilatos. Pilatos pergunta a ele, o que é a verdade? Daria para explicar que a verdade era ele mesmo? O Cristo? Ó, sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a verdade. Daria para confabular com Pilatos? É a única resposta, é a única pergunta que ficou sem resposta no Evangelho. Que é verdade? Se a gente no latim fizer um trocadilho, que estas veritas? Usando as mesmas letras dá para escrever é que vi que adestes. É o homem que está na sua frente. É o que está na sua frente.
então não adiantaria nada falar. Então, os soldados aqui não são frios. Eles apenas cumprem aquilo para qual foram designados. Transportá-los até ali. Ok? Vamos mais um pouquinho. Alguma pergunta, gente? Não? Não? Então, estou passando a palavra. Levanta a mãozinha, Cândida. Vamos continuar então, né? Com efeito. Não, desculpe. Isso mesmo. Desculpa. Com efeito. Um a um, vimos que se afastavam todos nas curvas tortuosas das vielas lamacentas, abandonando-nos ali. Confusos e atemorizados, seguimos ao seu encalço. Ansiosos por nos afastarmos também, mas foi em vão. As ruelas, as cavernas e os pântanos se sucediam, baralhando-se num labirinto em que nos perdíamos, pois para onde nos dirigíssemos, depararíamos sempre o mesmo cenário e a mesma topografia. Inconcebível terror apossou-se da estranha malta. Por minha vez, não poderia sequer pensar ou refletir, procurando solução para o momento. Sentia-me como que envolvido nos tentáculos de horrível pesadelo. E quanto maiores esforços tentava para racionalmente explicar o que se passava, menos compreendia os acontecimentos e mais apoucado me confessava no assombro esmagador. Meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados que nesse vale maldito encontráramos, os quais os receberam entre lágrimas e estertores idênticos aos nossos. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo horror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos, seriam irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Pus-me a bradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. O homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra para assim me surpreender nas garras de tão perverso delírio. Não era tampouco o sonho, o pesadelo, a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que aos meus olhos alarmados, por infernal surpresa, se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado. Como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria, sem grandes confusões e desgraças, a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Chegamos, Mário. Levanta a mãozinha.
Ok, gente? Eles estavam aprisionados no local onde não lograriam sair. Por quê? A própria topografia levei. A própria topografia fazia com que eles se perdessem ali. E aquilo ali era um labirinto. Então, onde iam, acabavam chegando no mesmo local. Né? Era um horrível pesadelo. Como se fosse um horrível pesadelo. E essas sensações que ele vai falando, Camilo fala com todo seu poder de descrição, que a gente sente um frio na barriga, né? Por isso que algumas pessoas às vezes não conseguem ler o livro sozinhas. Porque é pintado nas cores próximas do real. Porque o real, isso, os soldados conheciam o terreno, metanoia. Soldados conheciam. Aí, as pessoas, às vezes, tendo passado por experiências semelhantes, às vezes, ao ler, isso toca. Vê que a gente vai lendo, dá um friozinho na barriga. Imaginar todo o terror, né? Parece um filme de terror. Aí ele diz, meus companheiros eram hediondos. Como hediondos também se mostravam os demais desgraçados nesse vale maldito, os quais não receberam entre lágrimas e estertores idênticos ao nosso. Tá certo. Então aquele grupo é levado e encontra um grupo semelhante, iguais a eles. Eles passaram a fazer parte daquela malta, né? E olha como eram os habitantes. Feios, deixando ver fisionomias alarmadas pelo terror, esquálidos, desfigurados pela intensidade dos sofrimentos, desalinhados, inconcebivelmente trágicos. Seria irreconhecíveis por aqueles mesmos que os amassem, aos quais repugnariam. Estavam assustadores. Pareciam até aquele vídeo, né? Thriller. Lembra os personagens lá do Thriller? Do Michael Jackson? Mais ou menos assim, assustadores. Por me abradar desesperadamente, acometido de odiosa fobia do pavor. E além da fobia, fobia do pavor, é aquele pavor que mexe com todas as suas células. Arrepia todos os pelos. Só quando a gente toma um susto ou vê um espírito desconhecido, a gente arrepia naquele instante, né? Questão de segundo e minuto passa, não passa? Ali não. Ali era constante o terror. É o sonho é o pesadelo do qual tu não consegue acordar.
É o pesadelo do qual você não vai lograr sair. Porque você mesmo se colocou na condição de passar por aquilo. E tudo isso vem de quê? Do mal moral. O sofrimento é físico também? É. Mas a causa primeira é moral. Lembra lá do Livro dos Espíritos? Quando o espírito sofre, diz que sofre. De que natureza é seu sofrimento? Angústia moral. Mais doloroso que qualquer sofrimento físico. E eles se colocaram nessa posição. Por isso que ele diz, o homem normal, sem que haja caído nas garras da demência, não será capaz de avaliar o que entrei a padecer, desde que me capacitei de que o que via não era um sonho, um pesadelo motivado pela deplorável loucura da embriaguez. Não, eu não era um alcoólatra, para assim me surpreender na garra de tão perverso delírio. Vocês já viram a expressão de pavor de um paciente psiquiátrico com delírio de perseguição? De que está vendo uma coisa muito feia. É horrível, N.D. Dias. A Cândida já viu. É horrível. E se são aqueles delírios por coisas diabólicas, piores ainda. E às vezes estão vendo mesmo, né? Espíritos que aparecem em formas diabólicas. Vocês têm que ver a expressão de terror. A pessoa se encosta na parede como que acuada. Num olhar que tu jamais esquece. Agora imagine isso constante. Aí ele diz, não era tão pouco sonho, o pesadelo a criar em minha mente, prostituída pela devassidão dos costumes, o que a meus olhos alarmado por infernal surpresa se apresentava como a mais pungente realidade que os infernos pudessem inventar. A realidade maldita, assombrosa, feroz, criada por uma falange de réprobos do suicídio, aprisionada no meio ambiente cabível ao seu crítico e melindroso estado. Era o único lugar que os cabia naquele momento. Como cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria sem grande confusões e desgraça a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. Então era um local onde eles também estavam certamente protegidos, como também protegidos estariam os encarnados. Imagina, nesse estado que eles estão naquele momento, ao lado dos encarnados.
Camarada que desencarnou e não sabe nem que desencarnou. Viu a nossa porta aberta e entrou. O camarada está ali, não quer nem te obsidiar. Não está pensando em te maltratar. Ah, a porta estava aberta, a gente vê muito isso na desobsessão. Eu entrei. Gostei do pessoal e fiquei. Já causa um estrago na nossa economia emocional, psíquica. Psíquica, emocional, mental, espiritual. Não causa? A gente vê isso na desobsessão, a gente já viu isso nas pessoas que a gente atendeu. Imagine alguém nesse estado. Imagine alguém nesse estado. Esses quadros existiam para eles. Porque ali agora eles sentiam a vibração dos outros e passariam a ver as desgraças que o outro vivenciou pelo suicídio e vivenciava. Aquele que se enforcou, apareceria toda hora aquela visão do enforcamento. Aquele que se jogou no mar, se sentiria toda hora o mar chegando. E quem estivesse do lado dele, veria aquela cena, aquele trecho do mar. Então era uma contaminação de um para com o outro. E de todos para um e de um para todos. Doloroso realmente. Então era para também cautela e caridade para com o gênero humano, que não suportaria sem grandes confusões e desgraças a intromissão de tais infelizes em sua vida cotidiana. E diz aqui a nota: efetivamente no além-túmulo, as vibrações mentais longamente viciadas do alcoólatra, do sensual, do cocainômano, etc., etc., poderão criar e manter visões de ambiente nefasto, pervertido. Se além do mais trazem o desequilíbrio do suicídio, a situação poderá atingir proporções inconcebíveis. Então nós mesmos, com os nossos próprios atos, criamos as nossas asas de libertação ou nossas algemas ao cativeiro. Nós mesmos. Ok, gente? Vamos parando por aqui. Semana que vem a gente continua. Alguém vai fazer a prece, já escolhido pela diretora aí do nosso trabalho, a Mana, sobrinha. E depois a gente tem a mensagem do plano espiritual, ok? Sobrinha Jana, não se aflija não. Pode deixar que eu faça a prece, ok? Jesus querido, Mestre de infinita bondade, te agradecemos, Senhor, pela bênção deste livro, que com os relatos do amigo Camilo Castelo Branco, poderemos daqui adiante, Senhor, ir criando
dentro de nós anticorpos contra o suicídio, depois desta vacina generosa trazida pelo plano espiritual amigo. Sendo assim, Senhor, nós queremos te rogar também por aqueles suicidas que ouviram a nossa palavra, seja levada pelos guias espirituais, pelos aparelhos espirituais, que foram atraídos pelo estudo, aqueles que já estão melhorando, aqueles que estão no vale, aqueles cujos nomes nós lembramos, que a tua doce e serena paz, querido Jesus, possa verter sobre eles, que seja uma noite para eles, Senhor, de refrigério em suas dores, para que eles possam, nem que seja por um minuto, reconhecer a bondade de Deus sobre eles, lembrando-lhes que eles são filhos de Deus, e sendo filhos, são fadados à herança divina, que é a elevação e a felicidade. Todas essas dores irão passar, todos esses sofrimentos terão fim, e um dia, após a reabilitação da própria consciência, após passarem pelas provas novamente da vida terrena, possam eles continuar a caminhada de onde pararam. Que a tua mãe, Senhor, Maria, essa que vela pelos suicidas, patrocinando o trabalho do Hospital Maria de Nazaré, possa socorrer a todos esses. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Jesus Cristo nos abençoe a todos nesta noite de alegrias e de paz. Os ensinos, os esforços dos guias em manter em torno de cada um o equilíbrio e a paz, o ânimo desenvolvido, a certeza do amparo de Deus, faz-nos sentir que sessões como esta tendem a equilibrar o homem, dando para ele condições de percepção que permitirão, cedo ou tarde, que ele esteja inteiramente envolvido nas ondas da paz. Começa-se assim o trabalho da paz. Primeiro, a prece. Depois, o hábito do estudo. Depois, o cultivo da paciência, do conhecimento, dos valores da alma. E, enfim, o equilíbrio total e pleno. Muitos dos que estão aqui pela primeira vez vieram buscar a prece, o socorro, vieram buscar o amparo. Depois, procuram já o conhecimento, procura a cultura espírita, a explicação para as suas dores, para seus males, seus sofrimentos. Adiante, conseguidos que estão dos conhecimentos, do equilíbrio, do paz, eles caminham para outra faixa de trabalhos, que é o da
do ação de serviço em favor do semelhante. Fez-se a prece, fez-se a cultura, desenvolve-se o trabalho. Esta caminhada é possível justamente por conta da casa espírita. Assim, queridos companheiros, que estais aqui, acabaste de receber a cultura, o passe, viestes buscando a prece. Alguns apenas fortaleceram as suas almas, outros conhecem pela primeira vez a cultura espírita, têm notícias pela primeira vez da cultura espírita. Mas todos, sem exceção, entraram nas faixas do amor ao próximo, do equilíbrio e da paz. Que Deus assim abençoe esta casa, como todas as outras casas espíritas que se abrem em favor do conhecimento espírita. A todos os núcleos de trabalho no bem. Que Deus abençoe a todos aqueles que já sentem a necessidade de buscar o conhecimento. Que Deus abençoe a todos nós. E que todos assim envolvidos nesta vibração de paz possamos prosseguir sempre e sempre, sentindo-nos amparados pela doçura do Evangelho, pela beleza da doutrina espírita e pela força dos grandes amigos espirituais que se reuniram para vos dar esta mensagem de apoio e luz. Graças a Deus, meus irmãos. O abraço amigo do Hermann para todos os corações. Saibam que os vossos guias espirituais, parentes e amigos, estiveram convosco, dando apoio, dando equilíbrio, dando muita paz, trazendo a mensagem de amor. Deus seja louvado agora sempre. Muita paz.